Oi gente, professora Maiara aqui, voltando. Essa é a nossa segunda parte do vídeo, tá? Ainda sobre o mesmo capítulo, Entre Guerras, voltando, recapitulando, Entre Guerras, porque foi todos os acontecimentos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? Tudo que aconteceu no mundo neste período. E aí a gente começou falando um pouquinho sobre a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, e os efeitos, as causas que aconteceu no mundo, inclusive no Brasil, por conta desta crise, tudo bem? E aí, nós vamos começar aqui nessa segunda parte do vídeo, então, falando sobre os regimes totalitários, ou seja, os novos líderes que vão aparecer em alguns países por conta das insatisfações das populações, de várias camadas sociais, por conta desta crise que aconteceu no mundo inteiro, tudo bem? Então, assim, antes de mais nada, o povo, como eu falei no vídeo anterior, as pessoas elas vão se sentir um pouco incomodadas com a situação no mundo, né? E aí, tanto da extrema direita quanto a extrema esquerda, que eu vou falar também sobre isso, cada um vai defender o seu lado, dizendo aí como seria a resolução do mundo se seguisse este caminho, tudo bem? Então, assim, vamos lá. Os regimes totalitários, né? Foi depois da crise de 29, então vamos lá, voltando. Com a crise de 29, vários países foram postos em xeque aos valores democráticos e liberais, com um número alto de desemprego, tudo bem? O número de desempregados eram muito grandes, então pessoas começaram a defender que a democracia não era o correto, ou qualquer tipo de liberdade de expressão é o que estava causando todo esse desastre, tudo bem? Com altas inflações, a economia entrou em colapso. Imagina, a inflação estava super alta, as pessoas estavam desempregadas, já não tinham forma de se sustentar e ainda com uma inflação que estava acima do normal, tudo bem? Na Alemanha e na Itália, a população estava passando fome, o governo não mostrava interesse em reverter essa situação da população que estava passando fome, tá? Então, era mais difícil para o povo, então, aceitar a democracia, tá? A liberdade de expressão, que é o que eu falei quase agora, e a postura de ética e cidadã. Era difícil respeitar a religião do próximo, tudo virou um caos. Então, começa um radicalismo que vai marcar, então, a década de 30. O que seria este radicalismo, então? Tanto de um lado quanto do outro vai acontecer as difusões de ideias extremistas. O que seria? A extrema-direita, que ela via que a democracia era um governo... via como um governo ruim, ou seja, né, qualquer líder que fosse eleito pelo povo através da democracia eram os piores líderes. Tipo assim, o povo não sabe escolher seus líderes. E a extrema esquerda, o outro lado, ela mostrava a negatividade da democracia, tipo, o povo também acaba elegendo pessoas ruins, e do capitalismo. Então ela via com os dois lados, a democracia ruim e o capitalismo, tá? Fazia uma crítica, defendia uma ditadura do proletariado, que é um sistema socialista, inspirado em um filósofo chamado Karl Marx. Essa ditadura do proletariado que seria os proletários que iam comandar e não os grandes empresários, tá? Então assim começa duas novas formas de governar, dois novos líderes. A primeira seria a extrema-direita, que é baseada pelo nazifascismo, e a extrema-esquerda, que é baseada pelo stalinismo, tudo bem? Para a gente falar sobre essa parte deles, tanto do nazifascismo
e do stalinismo, é importante primeiro vocês entenderem qual é a característica do totalitarismo, tá? Então, a característica do totalitarismo, a primeira parte vem o culto à personalidade do líder, ou seja, o líder é visto como se fosse um deus. As pessoas vão cultuar o líder exageradamente, tá? O líder é reconhecido como a única pessoa capaz de governar o país, sendo um crime criticá-lo ou buscar alternância do poder. O governo está baseado na sua imagem. Então, o governador, o líder do país, ele é considerado um deus. E há de alguém que falar mal dele. As pessoas poderiam vir com violência. Era praticamente proibido alguém ir contra o seu líder. Isso é uma característica principal do totalitarismo, tá? Partido único, tá? Então, assim, o pluripartidarismo é eliminado para dar lugar a um único partido que representa o governo e é organizado de maneira hierarquizada. Ou seja, com outras palavras, era proibido ter outro partido para concorrer. Só teria que ter um partido, um líder e acabou. Não existe outro partido. Tudo bem? E a polícia secreta também. Por que polícia secreta? Era uma galerinha secreta que investigava e prendia qualquer pessoa que questionasse o governo. Eles estavam sempre escondidos. Então, poderia, se fosse nos tempos atual, poderia estar eu com vocês e eu ser a da polícia secreta. Para ver a posição. Opa, fulano falou errado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e começo a criticar você para o meu líder. Fulano tá contra você. Olha, ele não sabe que eu sei, mas ele é contra você. Para você depois ser punido por conta disso, tá? Então, não se podia confiar em ninguém se você fosse contra o governo, porque essa pessoa que tivesse do seu lado poderia ser a polícia secreta, tudo bem? O desprezo aos valores do individualismo liberal, ou seja, o totalitarismo ignora o indivíduo, pautando-se na massa da coletividade através de um forte nacionalismo. Então, assim, você não tinha direito de você escolher por si só o que você queria, ter a liberdade de expressão, por exemplo, tá? As pessoas do totalitarismo, eu escrevi errado, eu escrevi totalitarismo, perdão. É totalitarismo. Essas pessoas, elas eram ignoradas, tá? Por quê? Porque todo mundo, para ele, tinha que pensar igual e pensar no forte nacionalismo. Nosso país é forte e acabou, tipo assim, tá? Terror e violência, uma das formas pela qual o regime totalitário lida com os criminosos e opositores do governo. Ou seja, a forma de opressão, né? Tudo era através de violência, tudo era através aí tudo era forma de repressão, né? As pessoas, elas eram aí até mortas por conta disso, tá bom? Qualquer pessoa que fosse considerada a oposição do governo, tá? Intenção de expansão imperialista. Então, este tipo de governo, eles não se contentam em governar apenas o seu país. A ideia dele é expandir e começar a pegar outros territórios. Vamos supor que se fosse aqui no Brasil, não iam se contentar, o governo que fosse dessa forma não se contentaria em governar apenas o Brasil. Ele ia querer expandir, por exemplo, para a América do Sul. Totalmente, fazendo tipo um império, tudo bem? E aí também a propaganda e comícios. O uso de meio de comunicação de massa permite controlar informações e estimular a visão positiva do partido e do líder. Em outras palavras, eles usavam a propaganda para fazer uma bela de uma propaganda deles, para incentivar as pessoas a seguir eles, né, com o momento da massa, e assim eles poderiam controlar
da forma que eles queriam, tudo bem? Sempre o quê? Vamos fazer uma propaganda boa do meu partido, o meu partido, o partido Alexandria. Vou fazer uma propaganda e que aqueles que não fossem a favor do Alexandria, por exemplo, vamos seguir o Alexandria. Não, ó, porque é muito bom, mesmo que se fosse ao contrário, tudo bem? O Partido Nacional Fascista. Então, esse vai ser o nosso primeiro partido que nós vamos falar do totalitarismo, tudo bem? E assim, o Partido Nacional Fascista, nós estamos especificamente falando da Itália, tudo bem? Foi o primeiro governo totalitário do século XX, tá? Que vai acontecer na Itália, como eu acabei de dizer. Qual é a característica deste governo, tá? Por consequência, Por consequência da Grande Guerra, a Itália, ela estava cheia de dívidas. Era um dos países que estava cheio de dívidas, inclusive as dívidas para os Estados Unidos. A inflação estava super alta, né? A produção agrícola e industrial estava em ruínas, a indústria não conseguia continuar, e a parte agrícola também não tinha mais recursos, estava em ruínas, não tinha compradores, tá? Os protestos, então, do povo eram frequentes, porque o desemprego estava muito grande e o salário super baixo. Então, as pessoas estavam insatisfeitas. E aí, veio assim, com a assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919, os italianos se sentiram enganados, pois lutaram ao lado dos vencedores e não receberam a compensação territorial imaginada. Esse contexto desencadeou o crescimento de partidos políticos de oposição ao governo. Uma dessas correntes políticas foi liderada por Benito Mussolini. Ele viveu de 1883 a 1945. Gente, para a gente seguir falar do Mussolini, eu quero recapitular um pouquinho sobre a Primeira Guerra com vocês. Lembra que nós falamos em sala de aula sobre a Itália? Que ela começou de um lado e ela passou para outro. Foi por isso daí. Ela se sente traída porque ela mudou para o lado dos vencedores e no Tratado de Versalhes ela não saiu ganhando aí a parte territorial como ela imaginava. Tudo bem? Então, essa parte aí da Itália, eles começam a achar ruim por isso, e aí tem uma oposição liderada pelo Mussolini. Esse nome vocês vão ouvir muito, inclusive em vestibular, então presta bem atenção nessa parte para não se perder, tá? Então, Mussolini foi o líder que começou a levantar um povo contra a nação. E aí, neste ano de 1919, o Mussolini ele fundou Milão, e a ação contrária do governo, chamado o Fasci Italiani de Combattimento, que quer dizer Grupo Italiano de Combate, ele começa a ganhar força, tá? E aí ele cria um novo grupo chamado Camisa Negra, por conta dos uniformes, em razão dos uniformes, que era todos de camisa escura. Então, esses integrantes, eles chamam aí de Camisa Negra, tá? E aí, depois de 2 anos, esses Camisa Negras surgem aí, dão origem ao Partido Fascista Italiano, tá? O Mussolini, gente, ele aproveitou que o povo estava insatisfeito, né? As insatisfações da galera, e que o que o povo desejava melhorar, e ele usou aquilo para criar uma nova ideologia, né? Como foi que ele queria criar essa ideologia? Exaltando a Itália, mostrando assim, nós somos da Itália, pátria e o Estado. Ele começa a provocar nas pessoas o poder do nacionalismo, a pátria, vamos lá, o Estado, que não sei o quê, e vai colocando na cabeça das pessoas. Por quê? Como que o fascismo fazia? O fascismo é isso, ele defende
os povos deles, o nacionalismo, né? E aí ele defendia a superioridade do Estado sobre a sociedade e a limitação dos poderes do legislativo, ampliando os poderes do executivo. Então vamos falar um pouquinho dos 3 poderes que a gente falou em sala de aula também. Existe o poder legislativo, executivo e judiciário. O legislativo seria aqueles que criam as leis, o executivo vai executar as leis e o judiciário que vai punir quem for fora da lei, punir ou não. O executivo, geralmente, vamos colocar aqui no Brasil, por exemplo, é o presidente, o governador e o prefeito. São os poderes executivos. E os nossos poderes legislativos, que é os deputados estaduais e federal, senador e vereadores, que seriam aqueles que teriam mais intervenção no Estado, né? E aí o fascismo ele vai defender o contrário. Eles vão defender que o executivo que tem que ter mais poder, o executivo que tem que comandar e criar leis. Eles meio que menosprezavam os outros cargos do legislativo, que até então, para uma lei ser formada, precisa que todos os deputados, por exemplo, aqui no Brasil, federais, vão lá e aprovem, pelo menos a maioria. Então, assim, eu não posso, se eu sou uma deputada, eu não posso criar uma lei e aí eu envio lá para 500 deputados e só 3 pessoas aceitar, essa lei não vai ser criada. É um projeto que não deu certo. Então, as pessoas não vão ter aquilo que eu tentei criar. Tudo bem? Então, o fascismo era dessa maneira. Eles defendiam a superioridade do Estado sobre o povo, tá bom? Então, o Estado tá melhor que o povo e vocês têm que obedecer o que eu tô mandando. É bem assim, mais ou menos. E o poder é de quem tá no poder. Não seja o presidente, tudo bem? Era um regime antidemocrático, tá? Antiliberal e anticomunista, chamado de extrema-direita. Vou apertar aqui para vocês conseguirem ler. Peraí, melhorou, né? Era um regime antidemocrático, antiliberal e anticomunista, chamado de extrema-direita, propunha restabelecer o crescimento econômico e a expansão territorial da Itália. Ou seja, com outras palavras, é um regime que eles não eram a favor da democracia, as pessoas, eles eram a favor que ninguém votasse, que eles mesmos e os seus líderes, e acabou, ninguém podia reclamar. Antiliberal, se eu falar que você tem que seguir essa religião, por exemplo, você tem que fazer, era tudo isso, você não tinha liberdade. E anticomunista, essa eu nem preciso explicar, eles eram contra os comunistas, tudo bem? E a ideia deles era crescer a Itália, invadir outras regiões e crescer seu território, tudo bem? Fascismo italiano. Então, vamos entrar nessa parte. Como falei do Mussolini, falei de como surgiu o fascismo italiano. Agora vamos falar sobre o que foi esse fascismo italiano. A Itália, como funcionava? A Itália era uma monarquia parlamentarista, bem parecido com o que é na Inglaterra hoje, tá? Quem governava a Itália era o rei Vítor Emanuel III. Quem conduzia o Estado era o primeiro-ministro. Quem indica o partido com maior número de deputados eleitos? Então, assim, o partido que vai estar lá é o partido com maior número de deputados eleitos. Mas o rei que aprovava ou não. Ou seja, em outras palavras, se o meu partido ganhou 3 deputados e o seu partido ganhou 23 deputados, era o seu partido que era maior eleitos, que decidia quem seria o novo primeiro-ministro. Então, o seu partido defenderia o primeiro-ministro. Só que era o rei que aprovava ou não. Se o rei não fosse com a cara, azar dele. Tudo bem? Então, esse rei era o Vítor Emanuel, tá? E aí, lá no início da década de 1920, o lado socialista elegeu 156 deputados contra
35 fascista. Então, o lado socialista na Itália estava à frente, tá? Mas aí, com uma greve que teve em 1922, deixaram todos os burgueses com medo, porque essa greve, para o lado socialista, defendia aí que os fascistas, ou melhor, os grandes proprietários de terra, a burguesia, deixasse de explorar os trabalhadores, tá? E aí Mussolini ficou do lado da burguesia. E aí foi lá e disse: eu não vou deixar esses socialistas entrarem no meio. A burguesia que tem que se dar bem. E aí ele organizou uma marcha sobre Roma, tentando frear esta greve de 1922. Ele juntou fascistas armados. Eles ocuparam todos os caminhos das estações de trem, dos postos de correios e da prefeitura. E aí, temendo as consequências mais graves para os italianos, o rei Vítor Emanuel ficou com medo do que o Mussolini estava fazendo com os fascistas. Então, nomeou o Mussolini como primeiro-ministro, com plenos poderes. Ou seja, a partir daquele momento, Mussolini poderia conduzir o Estado sem problema. Complicado? Vocês vão ver agora. E aí, o que acontece então? No poder... Espera aí. Melhorou, né? No poder, o Mussolini, ele proibiu todos os partidos, menos o dos fascistas. Quando ele entrou no poder, ele falou: a partir de hoje, nenhum partido mais será permitido, apenas o meu. Ele simplesmente acabou com qualquer outro partido. Não poderia mais ter eleições dessa maneira, né? Ele proibiu também as greves. Ele falou: a partir de hoje também está proibido as greves. Ninguém poderá mais parar para reclamar do seu patrão. Os sindicatos foram extintos. No lugar do sindicato foi criado várias corporações que era controlada pelo Estado por meio de um delegado que era indicado por ele, pelo Mussolini, a cargo de diretor. Ou seja, não, tudo bem, pode acontecer, né, de alguma empresa aí ter um aflito com o trabalhador, então a gente cria uma corporação, só que assim, quem escolhe sou eu, quem vai ser o delegado. E a corporação vai decidir se é certo ou errado. Daí preciso dizer o que aconteceria, né? E aí foi criada então a Carta del Lavoro, que quer dizer Carta do Trabalho, documento sobre controle dessa atitude. Ele quer dizer que esta carta, que este documento era onde ele tinha o controle de todas as atitudes que ele ia fazer, inclusive das corporações, tudo bem? A produção agrícola e industrial começou a crescer. Foi restabelecido o emprego, mas Mussolini criou medidas contra o analfabetismo e o crime organizado. Como? Em troca de reconhecimento, para ele ter todo esse poder, para ele conseguir o que ele queria, ele teve o reconhecimento da Igreja Católica. Em outras palavras, a Igreja Católica, em 1929, assinou um tratado de Latrão com o Papa Pio XI, criando o Estado do Vaticano, lá na Itália. Vamos fazer um acordo aí, Mussolini. Dou apoio para você, reconheço você aí como o melhor governo da Itália e eu preciso do Vaticano. Vamos fazer uma troca, é isso aí, acabou. Além disso aí, ele decretou então o catolicismo como a religião oficial da Itália e fortaleceu a perseguição a opositores e comunistas. Também foram dominadas regiões na África como Abissínia, que é onde a gente conhece como Etiópia. Professora, então peraí, já aqui no século XX, professora, na década de 30, as pessoas voltariam a ter que seguir a religião católica.
você poderia seguir outra religião, sem problema. Mas já fique sabendo, né? Vai lá, segue a religião que você quer. Fique sabendo, né? Quando virasse as costas, era perseguido, tá? Então, qualquer pessoa que fosse contra era perseguido. Inclusive, então, quem não fosse católico. Porque foi um acordo, uma amizadezinha entre o Papa e Mussolini. A igreja, ela estava de acordo com o fascismo. Tudo bem? Próximo que vamos falar agora já é totalmente o oposto da extrema direita. Vamos falar agora da extrema esquerda. A oposição conhecida como stalinismo. Tudo bem? Esse daqui, ó, é um cara chamado Stalin. Bom, gente, como a gente tinha visto na Revolução Russa, lembra? Os bolcheviques estabeleceram seu poder sobre o território russo ao final da Guerra Civil em 1921 e iniciaram seu projeto comunista. Então, voltando um pouquinho na Revolução Russa, lembra? Tinha uma guerra entre os mencheviques e os bolcheviques. E os mencheviques acabam perdendo, os bolcheviques tomando o poder, eles vão começar a tratar os projetos comunistas. Esse projeto comunista também nós falamos, foi as escolas totalmente gratuitas, acesso aos hospitais, né? Todo mundo teria acesso ao hospital e escola, a divisão de trabalho, ou seja, todo mundo vai trabalhar no campo, todo mundo vai plantar. Assim todo mundo tem comida e ninguém vai trabalhar mais que ninguém, todo mundo vai trabalhar a mesma quantidade, tá? Era esse o projeto comunista, só que quem comandava era o Lenin. E o Lenin, em 1924, morreu. Quando ele morreu, abre uma disputa de poder entre as lideranças do partido. Então, era dentro do próprio partido dos bolcheviques. Existia dois líderes. Esses líderes, eles eram totalmente opostos um do outro, tá? Essa liderança era o Stalin, que é aquele anterior que nós vimos, e o Trotsky, que é esse rapazinho aqui, tá? Esse é o Lenin, esse é o Trotsky. Lenin, Trotsky, tudo bem? E aí o Stalin, aquele bigodudo que a gente viu. O Lenin vai morrer, o Trotsky vai tentar assumir o poder, disputando com Stalin. Os dois tinham grandes influências entre os bolcheviques. Tudo bem? Os dois eram grandes líderes, mas tinham as visões totalmente diferentes uma das outras. A estratégia militar e política que deveria ser adotada pelos comunistas russos. Como, então? O Trotsky, falando primeiramente dele, tá? Ele defendia a expansão do comunismo para outros países da Europa, como a Alemanha, tá? Ele queria que o comunismo se expandisse para os outros países da Europa também. Não necessariamente o comunismo só fosse lá. Olha, o comunismo aqui no nosso país está começando a ficar de boa, todo mundo trabalha igual, todo mundo faz igual, tem direitos iguais, que não sei o quê, vamos levar isso para outros países. Essa era a ideia dele. Só que o Stalin era o contrário. O Stalin achava que tinha que fortalecer e consolidar o comunismo dentro da União Soviética. Ou seja, somente o nosso país tem que seguir. Vamos fortalecer o nosso comunismo aqui. Para que expandir? Ele não queria que expandir para outros países como o Trotsky defendia, tá? Nessa disputa, quem acaba vencendo é o Stalin, tá? Ele vence de uma maneira aí um pouco chata, porque ele vai vencer de maneira autoritária. Em outras palavras, esse poder aí com um pouco aí de autoritarismo sobre os comunistas trotskianos, tudo bem? Trotsky
na hora que o Stalin ganha, o Trotsky imediatamente é exilado da Rússia no ano de 1929. E ele ficou lá aí ele foi exilado da Rússia e foi para o México. Ele viveu no México durante 11 anos, de 29 a 1940, ele ficou no México e foi morto a mando do Stalin. Mesmo ele exilado do país, mesmo ele fora do país, Stalin mandou seus seguidores matá-lo. O que o Stalin fez durante o seu poder, tá? Stalin promoveu grandes mudanças na União Soviética. O que ele mudou? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Conseguem ler aí, né? Espero que sim. Eu vou lendo com vocês, mas de qualquer maneira também vou postar este slide para vocês, tá? Stalin, então, cultivou terras, ou seja, produziu mais comida com menos trabalho. Todo mundo... foi legal porque coletizou, né? Coletivou. Todo mundo trabalhou nas terras. Eu não sei se vocês conseguem ler, gente. Vamos lá. Instituiu planos quinquenais que tiveram como resultado o grande desenvolvimento industrial no país. Tudo bem? Então, deu um grande avanço na parte industrial do país. E em 1939, a União Soviética já era a terceira maior potência em questão industriais. Tudo bem, gente? A alfabetização também foi estimulada. Como? A educação era gratuita e acessível para todos, inclusive no ensino superior e técnico. Todo mundo, meus queridos, todo mundo poderia entrar na faculdade. Todo mundo poderia estudar, fazer um curso técnico ou fazer uma faculdade. Tudo bem? Bom, apesar de tantos desenvolvimento, apesar de tudo que ele fez, todas essas coisas boas, tudo tinha um preço. E esse preço foi o Estado ter o controle sobre os cidadãos. Tudo bem? O Estado tinha esse controle. Era comum a prisão e a morte de qualquer pessoa que fosse contra o regime, qualquer pessoa que fosse falar eu não concordo com o Stalin, era cortada a cabeça ou era preso. A antiga liderança dos bolcheviques foi julgada e considerada culpada por crimes contra a União Soviética. Então, todos que eram líderes dos bolcheviques ligados ao Lenin e ao Trotsky foram considerados culpados. Stalin disse que eles eram errados porque, como eles queriam levar o comunismo para fora do país, eles eram traidores do país. Então, ele acabou dizendo que levar o comunismo não era o correto. E ele fazia as pessoas confessarem à base de tortura. Pera aí, professora, confessar igual a Igreja Católica? A palavra confessar, para quem não sabe, é realmente você falar de alguma coisa que você nunca falou para ninguém. E esse tipo de confissão deles não era confessar um pecado, mas confessar assim, onde está o seu colega que está fugido, porque eles queriam, por exemplo, matar. Era a base de torturas, confissões, tá bom? Muitas vezes os crimes eram inventados pela polícia stalinista. Então, o que acontecia? Às vezes a pessoa não tinha cometido crime algum, mas só o fato dela ser oposição e como ele não tinha prova, a polícia começava a criar crimes somente para pegar essas pessoas. Tudo bem? E aí, gente, milhões de pessoas, como tá aqui, foram mortas. Tudo bem? Nesse período. Milhares de pessoas, milhões de pessoas foram mortas porque tinham fome lá na região da Ucrânia. E a ideia era eliminar os kulaks, que eram os agricultores considerados ricos pelos bolcheviques. Então ele fala assim, esses antigos bolcheviques aí deixam os outros enriquecer. A gente falou na Revolução Russa, o que o Lenin tratou? Ele começou com o partido, com os planos comunistas, tudo bonitinho,
porém, ele teve que abrir mão um pouquinho para a economia crescer de novo, ele abriu mão um pouquinho do capitalismo, né? Porque o capitalismo acabou entrando de novo. E o Stalin era totalmente contra o capitalismo, de todas as formas. Então, aqueles agricultores que acabaram enriquecendo naquela época do Lenin e do Trotsky, ele foi lá e começou a matar essas pessoas também. Tudo bem? E havia um clima de paranoia do povo. O povo começou a ter a paranoia em razão do uso da polícia secreta para espionar as pessoas, uma vez que qualquer um podia ser possível inimigo do Estado. Então, eles começaram, poxa, se lá na Itália o Mussolini está dizendo pra gente que tem polícia secreta, é capaz que aqui também tem. Então começou essa paranoia de que o Stalin também tinha polícia secreta. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho do Mussolini no fascismo e o Stalin com o stalinismo? Deu para entender dois tipos de regimes totalitários, porém de lados opostos, da extrema direita e da extrema esquerda? Espero que sim. Bom, vamos seguir então agora voltando para a extrema direita com o maior líder que já existiu do totalitarismo, desculpa. Este maior líder é o cara que simplesmente é um dos caras mais conhecidos no mundo inteiro, que foi considerado um dos piores homens que existiu na face da Terra. E é o cara que vocês queriam muito estudar, que é o nazismo. Hitler. Tudo bem? Vamos estudar o nazismo. Vocês vão entender um pouquinho o que foi este regime nazista, liderado por um cara austríaco chamado Adolf Hitler. Como que funcionava naquela época, gente? O clima na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial era totalmente insatisfatório, tá? Pronto. Era totalmente insatisfatório. O imperador Guilherme II abdicou-se do poder e quem assumiu de forma provisória foi o Conselho dos Comissários do Povo. Então, a Alemanha ainda era imperialista e quem estava no poder era o Guilherme II, esse que largou o trono e para existir então o Conselho de Comissários do Povo, tá? No mesmo ano, gente, a primeira decisão desse conselho foi se render da Primeira Guerra em 1918. Eles se renderam para a guerra sair daquele jeito que a gente viu, a Alemanha sair derrotada. Quando a Alemanha se rende com o comissário do povo, a guerra acaba. Após o conflito, o cenário político, social e econômico continuavam em crise. Até então, porque a Alemanha saiu humilhada no Tratado de Versalhes, certo? Faltava alimentos, a inflação estava alta, a situação piorou com o Tratado de Versalhes, que a Alemanha sai humilhada. Em 1919, a Alemanha, então, começa a virar república. Nesse momento que a Alemanha passa a ser a república, o presidente não se torna um chanceler. Então, a Alemanha, eles não vão chamar de presidente, e sim chanceler, que é uma espécie de primeiro-ministro com um poder executivo, tudo bem? Na década de 20, em 1920 especificamente, foi criado, então, o Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como NSDAP, tudo bem? Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Mais ou menos isso daí, viu, gente? Nesse período, nesta década de 1920, aceituadas as diferenças ideológicas entre socialistas e nacionalistas, que eles provocavam uma série de atentados. Então,
nacionalistas e socialistas, um contra os outros, começam a provocar uma série de atentados. Começa uma certa guerra, tá, gente? E aí, na noite de 8 de novembro de 1923, os nazistas, liderados por Adolf Hitler, tentaram tomar o poder à força. Eles não concordavam com os socialistas no poder, então eles tentaram tomar esse poder à força, chamado de Putsch. Foi um golpe, lá na região de Munique. Só que aí, gente, o que o Adolf Hitler junto com os nazistas tentaram fazer, deu merda. Foi totalmente errado, como eles não planejavam. Deu errado, gente. Não deu certo o que o Hitler queria, e aí então ele com seus seguidores acabaram sendo presos. Eles ficaram presos durante 12 meses, durante um ano eles foram presos. Foi nesse período que o Hitler escreveu um livro, que não vou falar, mas depois vocês podem pesquisar. Bom, com a Grande Depressão, que seria o que mesmo? Vocês lembram? Isso aí, crise de 29. A Alemanha, ela foi atingida, né? Por conta disso, ela acaba sendo atingida, pois dependia ainda dos créditos concedidos pelos Estados Unidos. Dessa forma, a economia caiu novamente e a pobreza ficou pior do que já estava. A economia alemã, quando estava começando a subir depois da Primeira Guerra, ela vai cair de novo por falta de créditos que os Estados Unidos fornecia para ela. Bom, e aí, gente, o desemprego estava muito grande e aí deixava os radicais ociosos, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. O desemprego deixava eles nervosos. Em 1932, pela primeira vez, o número de nazistas supre o número de comunistas. Pela primeira vez, os nazistas ficou maior do que o dos comunistas e socialistas e deixou mais deputados no parlamento. Assim, resultou então o uso gigante da propaganda aliada à oratória do Hitler. Ou seja, gente, vamos dar uma paradinha aqui para vocês entenderem essa parte. Hitler aproveitou que os nazistas estavam em números maiores do que os dos socialistas e eles fizeram propagandas de todas as maneiras em incentivo ao Hitler. Basicamente assim, vamos colocar nos dias de hoje, quando a gente vê muito comercial sobre a mesma coisa, ou você vai andar na rua e tem os outlooks e tem todos os lugares com propaganda sobre alguma coisa que vocês querem. Por exemplo, a propaganda da água Qualitá, por exemplo. Sai na televisão, aparece os anúncios no seu Instagram, no seu Facebook e qualquer outro lugar. Era mais ou menos assim. Não existia Facebook, ainda não tinha televisão, mas tinha outras maneiras de propagandas. Então, era sempre baseado na oratória do Hitler. Com o maior número de deputados, sob a pressão exercida pelos militares, conservadores, nacionalistas e os industriais, o presidente Hindenburg ofereceu Hitler ao cargo de chanceler, bem parecido com o que aconteceu com o Mussolini na Itália, né? Que assume lá como primeiro-ministro. Então Hitler assume o poder de chanceler. Os nazistas acabam querendo aí o controle total de poder da Alemanha e por isso começam a incendiar o parlamento. Eles começam a derrubar tudo, incendeia e aí coloca a culpa nos comunistas, dizendo que foram eles que fizeram isso. O povo, vendo aquilo, acabou acreditando. E assim o Hitler inicia seu novo plano, o plano de eliminar os inimigos políticos com a criação do Gestapo, que é a polícia secreta do Estado, como o Mussolini estava fazendo, e também criou a SS, que é esses carinha aqui, ó, da SS,
Essa é a polícia secreta, esse daqui é a SS. Tá vendo aqui? Peraí, apontando. Deixa eu ver se melhora aqui pra vocês. Melhorou, né? Esses bonitinhos aqui, ou feinhos, como vocês acharem melhor, a SS era a polícia que começava a perseguir quem fosse oposição do Hitler. No ano de 1934, então, o presidente Hindenburg vai morrer. E quando ele morre, quem vai assumir o poder é o Hitler. Hitler, quando assume o cargo, ele torna, então, não como um presidente, como um imperador, como nada. Ele vai dizer, eu sou o comandante. E comandante, no alemão, significa Führer. As pessoas vão chamar Hitler, a partir daquele momento, de Führer. Hitler começa a usar muito forte, intensivamente, a propaganda. Ele vai usar de novo a propaganda dele e os meios de comunicação de massa pela promessa do orgulho alemão. Então, ele vai levantar aquela fome de poder aos alemães, de que falar, nós somos o melhor. A Alemanha está acima de todos. É dessa maneira que ele vai dizer. A Alemanha acima de qualquer outra nação no mundo. Vai transmitir isso para que os alemães comecem a sentir aquele poder. Viva a Alemanha! A população, como está toda fragilizada devido à fome, devido à pós-guerra, está todo mundo triste, fragilizada. Então, aí ela começa a acreditar e seguir Hitler. Eles vão acreditar de que Hitler seria a salvação. A perseguição aos inimigos políticos aumentou. Então, Hitler começa a fazer com que seus inimigos políticos começam a cair. Qualquer pessoa que fosse oposta, inclusive os socialistas comunistas, seriam perseguidos. E aí o Hitler começa a ignorar o Tratado de Versalhes. Aquele mesmo do final da Primeira Guerra que nós falamos em sala de aula, lembra? Que a Alemanha sai derrotada e humilhada? Ele vai começar a ignorar esse Tratado de Versalhes e ele vai começar a política de expansão territorial da Europa. Ele vai tentar expandir a Alemanha por toda a Europa, vai tentar pegar as outras terras, os outros países e transformar em um único império alemão. Ele suspende as eleições, ou seja, ninguém mais poderá votar, já que os partidos também estariam sendo eliminados. Ninguém mais poderá votar. Agora, somente Hitler, que seria o comandante, segundo ele. A censura é promovida, o assassinato de milhares de opositores também. Então, ele promove uma maneira de que qualquer pessoa que fosse contra ele poderia ser extinto. Qualquer pessoa que quisesse falar alguma coisa dele, ou na rádio, ou qualquer coisa, não poderia, era censurado. Mas ele ainda tinha um amplo apoio popular, gente, porque com tudo isso que ele estava fazendo, ele pegou as pessoas fragilizadas e as pessoas que acreditavam neles, então a maioria da população apoiava Hitler. E aí, como a gente pega aqui, nessa parte da apostila, vocês podem acompanhar também da seguinte maneira, assim, ó. Hitler correspondeu à grande necessidade do povo alemão. A prosperidade instalou-se entre os milhões de crianças, mulheres e homens alemães que anteriormente não tinham sequer o que comer. No início de 1935, o desemprego caíra de modo drástico, provavelmente era o mais baixo no mundo industrializado. Para os alemães, ficava difícil protestar contra a ascensão de uma ditadura implacável, quando a esperança na economia geminava e a fumaça, mais uma vez, subia nas chaminés da fábrica. Então, ele usou o apoio do povo para tentar gerar mais empregos. Acontece que tinha o outro lado, assim como o stalinismo, assim como o fascismo italiano, o lado ruim vinha bem pior do que ele tentava, como, por exemplo, mover a economia do país. Era o antissemitismo, que seria o quê?
é uma característica nazista, não está conseguindo ler aí? Gente, peraí. É uma característica nazista levada ao ódio. Ou seja, eles faziam com que o povo alemão tivesse ódio aos povos judaicos, ou seja, eles tinham ódios ao povo judeu, que constituía parte considerável da Alemanha. Quem não sabe, os judeus sempre foi, então, na vida inteira, desde antes da Bíblia, desde antes de Cristo, os judeus sempre tinham uma maneira, sempre souberam como ganhar dinheiro, tá, gente? O partido nazista, ele defendia o nacionalismo, ou seja, a Alemanha acima de todos. E também o pangermanismo, que pregava a união de todos os povos germânicos, tornando um único Estado, a Grande Alemanha. Ou seja, respondendo que alguém tinha tirado dúvida naquela época da sala, que eu falei, aguarde quando trabalharmos isso, Hitler era sim, não era alemão, era austríaco, mas a Áustria faz parte de povos germânicos. Então, todos os povos germânicos, para Hitler, tinha que se unir e virar um país só, que era a Grande Alemanha. Assim, gente, o partido usou medidas de torturas, dominando e anexando novos territórios, que ficou conhecido como espaço vital. Então, assim, para vocês conseguirem compreender essa parte, é mais fácil entender de que eu sou dono da Alemanha, eu vou pegar a Áustria para mim, eu vou pegar todas as outras regiões territoriais germânicas e aí eu faço o espaço vital, tá? Uma das maiores características nazistas, que é a xenofobia, ou seja, a aversão do que é o estrangeiro, tanto de pessoas quanto ideias. Ele não aceitava ideias de estrangeiro, muito menos ele concordava que estrangeiros tinham que fazer parte dos povos alemães, tá? Faz parte de uma ideologia nazista, a xenofobia. Ele defendia a soberania e a pureza da raça ariana sobre os demais. Em outras palavras, ele não aceitava que um alemão, por exemplo, casasse com uma brasileira, como um exemplo. Ele era preconceituoso, ele acreditava que alemão tinha que casar com alemão e acabou. A raça ariana tem que ser pura. A raça ariana é superior aos outros, tá bom? Isso é a maior característica do Estado nazista, tá? Nesse sentido, então, os judeus, assim como outros grupos, contaminariam e violariam a pureza racial dos alemães, que precisavam ser erradicados. E aí, gente, nessa parte é que ele fala, judeus, eles são sujos, eles tratavam os judeus como se fosse um cachorro de rua, tratava como se fosse um rato, melhor dizendo, né? Os judeus contaminavam a Alemanha para eles. E aí vale ressaltar também que Hitler fazia a mesma coisa, não poderia até ser com povos alemães, ele também trataria mal se fossem homossexuais, se tivessem negros lá, ou qualquer outra coisa que não fosse católicos, como Hitler era católico, e também de povos origem germânica. Para ele tinha que ser só dessa maneira, não poderia ter uma mistura, tudo bem? E terminando aqui, estamos acabando, o salazarismo, tudo bem, gente? O salazarismo é um pouquinho rápido, relação a Portugal, tá, gente? Depois da Primeira Guerra, gente, os portugueses estavam criticando o governo, dizendo que o governo não conseguia sanar com os problemas que existiam no país. Ele falava, o governo não está conseguindo responder nossos problemas, melhorar nossos problemas, né? Porque tinha muito desemprego, a instabilidade social e a ameaça de um socialista era o perigo. O socialismo estava tentando entrar em Portugal. E aí, em 1926, os militares deram um golpe de Estado e assumiram o poder de forma autoritária. Tudo bem? Então, de forma autoritária, o Estado, Portugal, teve lá um golpe de Estado. Em 1932, o autoritarismo piorou nas mãos
de um cara chamado Antônio Salazar. Ele promoveu a perseguição aos movimentos socialistas, ele aboliu o pluripartidarismo, permitindo apenas o partido governista da União Nacional, ou seja, é só o dele, tudo bem? O seu governo ganhou apoio da Igreja Católica também. Houve uma perseguição à oposição e censura de livros e jornais, então qualquer pessoa que fosse contra Salazar seria perseguido, tá bom? O Estado Novo, como era chamado, o governo autoritário em Portugal, vigorou em 1974. Mesmo com a saída de Salazar do poder em 1968, Marcelo Caetano, que sucedeu ele, manteve as bases políticas do regime. Contudo, não apresentava mesmo prestígio e carisma de Salazar. O governo mostrou-se decadente, finalizando em 1974 com a Revolução dos Cravos, tá, gente? Lideradas pelos generais Antônio de Espinhola e Costa Gomes. Esse é bem curto o salazarismo, é para vocês entenderem que eles também eram de extrema direita, tudo bem? Radical. E finalizando o franquismo. O franquismo foi na Espanha, em 1936, que socialistas, anarquistas e comunistas colocaram contra o fascismo. E aí eles venceram as eleições. Assumiram o poder, anunciaram as reformas e deixou grandes proprietários e o exército totalmente preocupados. Uma parte dessas forças armadas, sob o comando do general Francisco Franco, levantou contra a República. Iniciou então uma guerra civil, da qual resulta milhares de mortos em 3 anos. Durante a Guerra Civil Espanhola, a esquerda recebeu a ajuda de milhares de voluntários de diversos países do mundo, que formaram brigadas internacionais. Já as potências nazifascistas enviaram militares para lutar na Espanha, testando seus armamentos e a eficácia de seus exércitos, atacando e destruindo vilas inteiras. Em março de 1939, Franco recebeu a guerra, aboliu a República e implantou uma ditadura que duraria até o ano de 1975. O governo franquista tinha grande apoio da Igreja Católica e promovia o nacionalismo castelhano, perseguindo e suprimindo os direitos de vários grupos que viviam na Espanha, como bascos e castelães. Essa repressão resultou nos movimentos separatistas que existem até hoje na região. Então, gente, assim formam os governos totalitários. Professora, por que você falou tão rápido do franquismo e do salazismo? Porque eles, apesar de ser governos totalmente ditadores, foram menores. Eles não foram tão cruéis como os primeiros. Mussolini, Hitler e Stalin foram os líderes mais famosos que existiu durante o período de entreguerras e até a Segunda Guerra Mundial, por simplesmente dominar e torturar milhares e milhares de pessoas. Hitler, entre os 3, foi o pior. A diferença aí, ele foi o pior porque ele não tinha dó e matava exterminando pessoas em lugares únicos, com câmara de gás, tá? Tem vários filmes que retratam isso, acredito que vocês já devem ter visto, mas eu posso indicar para vocês O Menino de Pijama Listrado, tudo bem? E para finalizar a nossa aula, então, encerrando o nosso capítulo, eu quero pedir para vocês pegar a apostila de vocês, responder todas as questões que sobrou, tudo bem? Aí dessa segunda parte do vídeo, pegar essa apostila e responder, tirar foto e me mandar por e-mail, tá bom? Pra gente dar continuidade e começar nosso segundo bimestre a partir da semana que vem. Lembrando a vocês que este estado que nós estamos vivendo, a história pode se repetir. Então é sempre bom vocês estudarem, entender o que significa tudo isso. Não estou falando especificamente do Brasil, é do mundo, né?
para vocês entenderem o que aconteceu naquela época e entender que a história pode se repetir, tudo bem? Estudem, explorem, joga no YouTube o que vocês puderem, entender um pouquinho adentro disso, que infelizmente o tempo é curto e não podemos dar continuidade falando um pouco mais de cada um, tudo bem? Qualquer dúvida pode me chamar no meu e-mail ou até mesmo no Google Classroom e aí nós continuamos a nossa conversa. Por hoje, por enquanto, eu agradeço vocês. Desculpa, prof, tentar aí melhor maneira de ajudar vocês com as videoaulas, tudo bem? Beijo do coração de vocês e até o nosso segundo bimestre. Não esqueça, atividades no meu e-mail, tá bom? Valendo nota. Beijos!